Opa, olha, a gente volta. E aí, agora eu vou começar a dar um pouquinho de trabalho para vocês. Já aprendeu as três razões trigonométricas? Se não, deixa a cola do lado. Seno, cateto oposto à hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente com a hipotenusa. E tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Pode ser que o ângulo agudo fornecido seja o 30, 45 e 60. Nesse caso, você já tem que lembrar lá daquela tabelinha de arcos notáveis. Estou falando do 30, do 45 e do 60, não é? E se não for nenhum desses três arcos notáveis, a questão já vai fornecer para você. De boa? O que você faz primeiro, na ordem? Identifique as dimensões. Bata o olho e tente identificar qual que é o maior lado, mesmo que este não tenha sido fornecido. Identificou a hipotenusa? Por que identificar primeiro a hipotenusa? Por quê, professor? Se eu já sei que aquela dimensão é a hipotenusa, os outros dois lados que sobrarem, obrigatoriamente são catetos. Aí cabe a você dar uma olhada no ângulo e ver quem está na frente do ângulo. Quem está na frente do ângulo que foi fornecido ou que você escolheu para trabalhar, porque eu posso trabalhar com quaisquer um dos dois ângulos agudos, quem estiver na frente do ângulo é o teu cateto oposto. E o cateto que sobrar é o adjacente. Por que identificar as dimensões? Para saber qual das três razões trigonométricas você vai estar utilizando. Grande Gabriel, feriado que você estava perguntando, o feriado primeiro que tem lá é dia do Piauí, que é feriado do Estado. O segundo feriado é o dia do servidor público, tá bom? No caso, como aqui a gente é da Secretaria de Educação. E a sexta-feira foi ponto facultativo, só para estender um pouquinho com o sábado e com o domingo, entendeu? São dois feriados, na realidade. E aí, prontos? Vamos lá, então. Olha só, professor, temos mais questões. Será que vocês já conseguem fazer? Vou só fazer uma leitura breve aqui. Vou dar um tempinho para vocês estarem tentando resolver. Essa daqui tá bem tranquila. Sabe por quê? Porque, diferentemente das anteriores, ele só me deu uma razão trigonométrica. Isso já me direcionou. Ele já disse para mim ali que o seno do ângulo é 0,6. Professor. E ele disse: observe a figura abaixo, determine a altura do edifício, sabendo que de A até B mede 25 metros e que o seno do ângulo é 0,6. A altura do prédio é 15 metros, 20, 12,5 ou 18. Vamos tentar? Minha diretora, coloque 2 minutinhos aí para a galerinha tentar resolver para a gente. 2 minutinhos.
Opa! Deu certo? Já tem resultado ali? Cadê a galerinha dos polos? Pode colocar no IPTV aí também pra gente. Tem um chat aí. E aí, professor Gabriel, você acha que é 15 metros? Letra A. Pageu colocou pra gente ali. Deixa eu ver. Não, não foi agora não. Eu já tava pensando ali. Letra D. Eu digo, olha, deu diferente. Vamos ver aqui quem acertou. Professor, primeiro, essa daqui ficou bem simples da gente entender. Por quê, professor? Ele disse pra gente que o seno do ângulo é 0,6. Possivelmente, eu tenha que começar com o seno. Ele forneceu para mim que a distância do A até o B, professor, é uma distância de 25 metros e ele quer que o senhor encontre a altura desse prédio. Então, vamos lá, na ordem. Primeira coisa que você vai fazer, o que que é? Identificar as dimensões, não é isso? A primeira dimensão que nós tentamos identificar é o maior lado do triângulo retângulo, que nesse exemplo foi fornecido. Ele já nos deu a hipotenusa. Então, eu teria que buscar uma das razões trigonométricas que fornecesse a hipotenusa. E o H, professor, é o lado que está na frente do ângulo. Este H é o nosso cateto oposto, professor. Então, óbvio que a razão trigonométrica que trabalha com cateto oposto e hipotenusa tem que ser o nosso seno. Eu sei que o seno do ângulo lá é eu pegar o cateto oposto com a hipotenusa. Ele disse que o seno do ângulo é 0,6, que é pegar o cateto oposto, que é o H, que é a altura do prédio, sobre a hipotenusa, que é 25. Não tem muita diferença do que nós fizemos anteriormente. Então, faz a multiplicaçãozinha cruzada, produto dos meios pelos extremos. Nós vamos ter que o H é 0,6 vezes 25. O nosso H vai dar exatamente quanto, professor? 0,6 vezes 25 vai dar exatamente 15 metros. Parabéns, Gabriel. Alternativa correta, letra A. Essa aqui foi bem tranquila, é porque eu vou começar agora. Seno, deixa eu ver aqui. É basicamente isso. Prof, e quando eu não te dou o desenho? E quando eu não te dou o desenho? Você tem que montar corretamente e, principalmente, verificar quais foram as dimensões fornecidas. Lê só aí comigo. Ó. Durante uma tempestade, um poste de 9 metros de altura quebra-se e, ao cair, forma com o solo um triângulo retângulo. A parte quebrada forma com o solo um ângulo de 30 graus. Ele quer saber, determine o comprimento da parte que ficou fixa no solo, a parte que ficou em pé ainda do meu poste, gente. O que é que vocês acham? Como é que eu vou fazer essa daí? E aí? Professor, deixa eu ver se eu coloquei a imagem aqui desse poste. Coloquei não. Estão pensando? Estão pensando? É mais ou menos. Não é igual não, grande Gabriel. Ela é parecida com uma que nós fizemos, que era uma árvore que quebrou. Só que tem uma diferença nas dimensões que foram fornecidas. Lá ele dava a distância da ponta da árvore até a sua raiz. Aqui ele deu diferente, ó. Ele disse que você tem uma diferençazinha, preste atenção. Ele disse, durante uma tempestade, um poste de 9 metros de altura. Ele já me deu o poste antes de quebrar. Tipo, se eu tiver aqui, ó. Tá aqui o solo, só para você entender. Você tinha aqui, professor, o poste. Ele disse que esse poste tinha 9 metros de altura. O que foi que aconteceu? O professor estava tendo uma tempestade, o poste, professor, quebrou. O poste vai quebrar aqui. Quebrou, professor. Então, o que é que vai acontecer? Vai ficar uma parte do poste vai ficar em pé e a outra parte do poste, quebrou aqui, professor, vai ficar em contato com o solo.
ele quer saber qual é, professor, é isso que ele quer saber, ó. Vocês entenderam? Ele quer saber, determine o comprimento da parte que ficou fixa no solo. E agora? Como fazer? Cosseno? Você acha que é cosseno, Gabriel? Mas aí, para nós fazermos cosseno, eu tenho que ter cateto adjacente, concorda comigo? E ele disse que o ângulo, olha só, e onde é que está o ângulo? De onde é que está o ângulo também? Deixa eu desenhar maior para ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha só. Na nossa situação, pegue os dados. Eu tenho um poste que tem 9 metros de altura e ele vai se quebrar, não ao meio. Ele vai se quebrar em algum ponto e quando ele se quebrar, o que vai acontecer? Vou desenhar aqui ele viradinho para cá, tá bom? Tá aqui o poste, ele se quebrou aqui, tá bom? Quebrou aqui e a pontazinha dele aqui, professor. Ficou aqui em contato. Quebrou aqui, professor. Que é para você entender, Gabriel. Ele quer que você descubra essa distância que eu vou chamar de x. Tudo bem? E ele disse pra gente, ele disse para mim, vai ser cosseno. Eu acho que vai ser seno, Gabriel. Eu acho que vai ser seno. Vou explicar por que eu acho que vai ser seno. Ele disse que o ângulo que foi fornecido, ó, a parte quebrada forma com o solo um ângulo de 30 graus. Então, eu já sei que o ângulo de 30 vai estar aqui, ó, onde eu estou escrevendo com a canetinha preta. Professor, aqui está o ângulo de 30. Professor, tipo, esse x aqui, para o ângulo de 30 que nós temos aqui, esse x ele é cateto oposto. Esse x é cateto oposto. Então, eu teria que buscar uma fórmula que se utilizasse do cateto oposto. Mas calma, Gabriel, calma aí. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 9. Pensa comigo devagarzinho. Vai devagar, vai devagar. A hipotenusa é 9. O que você acha? A hipotenusa é 9? Não era o poste inteiro que era 9? O poste inteiro era 9. Então, eu tenho que raciocinar um pouquinho. Quanto é que você acha que vai valer essa hipotenusa aqui? Se você levantasse esse poste novamente, ele seria 9. E, professor, e agora? Gente, se o poste inteiro era 9, professor, essa distância aqui vai ser 9 menos o x, professor. Essa distância é 9 menos o x, porque o poste inteiro era 9. Se ali já tem x, lá é a diferença que falta dos 9. Esse 9 menos x que nós temos aqui é a nossa hipotenusa. É a nossa hipotenusa. Então, nesse caso, eu vou ter que procurar cateto oposto e hipotenusa, professor. Eu sei que quem trabalha cateto oposto e hipotenusa é a fórmula do seno, cateto oposto com a hipotenusa. Vai ficar seno de 30 graus, é o cateto oposto que é x, sobre a hipotenusa que é 9 menos x. Entendeu? Ah, agora vai ficar certo. Seno de 30 eu tenho que saber. Seno de 30, 45, 60 é comigo, é minha obrigação. Professor, o seno de 30 graus, na tabela de arcos notáveis, já aprendi até a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 é 1/2. Então, vamos lá, vai ficar 1/2 é igual x sobre 9 menos x. Façamos lá aquela multiplicaçãozinha, ó, cruzada, o cruz credo, propriedade fundamental das proporções. Vai ficar 2 vezes x, vai dar 2x, que é igual. Aí vai ficar 1 vezes 9 menos x, continua sendo 9 menos x. Professor, o que tiver x, fica uma pequena equação do primeiro grau, não é? O que tiver x, coloca no primeiro membro. Quem não tiver x, passa para o segundo. Então, aquele menos x que eu estou vendo lá, ele vai passar para o lado 2x somando.
Então, vai ficar 2x mais x é igual a 9. Como é, Gabriel? A parte quebrada, a parte, no caso, a hipotenusa, vai valer 6. Ele quer só o x. Vai ficar 3x é igual a 9. X é igual a 9 dividido por 3. X é exatamente 3 metros. Está aqui. A resposta, a parte quebrada, 6 metros, tá certo. E a parte que ele queria, a parte que ficou em pé do poste, é exatamente 3 metros. Entenderam? Tudo direitinho? Perguntas, polos, YouTube. Todo mundo entendeu a questão? Essa aqui foi um pouco mais complicada, por quê? Porque até então a gente já te dava as imagens, ficava bem fácil de você reconhecer hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Só que agora a gente tem que criar o hábito também de entender que algumas dessas situações ele não fornece para a gente, tá bom? A imagem. Outro tipo de situação que nós trabalhamos pouco são aquelas onde você tem observadores olhando para uma torre, olhando para um prédio. Tipo essa, onde ele diz para a gente de um posto de observação situado a 100 metros de um prédio, vê-se o ponto mais alto desse prédio sob um ângulo de 44 graus. Estou vendo lá. Determine a medida da altura desse prédio, sabendo que o posto está a 1 metro de altura do solo. Utilize seno de 44, 0,69, cosseno de 44, 0,72 e tangente de 44, 0,97. Deixa eu ver se vocês vão conseguir raciocinar sozinhos. Nessa aqui tá fácil, que eu já coloquei as letrinhas lá para você identificar. É só um raciocínio de finalização que vocês vão ter que fazer. Será? Olha direitinho aí. Pensa aí direitinho, vocês, Gabriel, quem está conectado. Minha diretora, vai lá, 2 minutinhos para eles tentarem fazer para a gente. 2. Opa, voltei. Vamos lá, galerinha. Tava observando aqui a resolução de vocês e, peraí, vamos ter cuidado com um detalhe. Durante a resolução, o que é a primeira coisa... Olha só, Gabriel, vamos com calma. Hoje tu tá assim apressado. Presta atenção. Qual a primeira coisa que eu peço que vocês façam nesse tipo de questão? Identificar as dimensões. Então, essa questão, que é aquela que você tem um ponto visualizando o topo, ela tem aquele 1 metrozinho lá, de boa. Mas só que você considerou cosseno. Cosseno é quem com quem?
Cosseno é quem com quem? Porque aqui na nossa situação, primeiro que não dá para encontrar direto a altura do poste, não é? Porque o triângulo que a gente vai observar é esse aqui, ó. Então, o máximo que dá da gente encontrar é o valor do x, professor. O x dá de eu encontrar aqui, ó. Por isso que eu disse que estava fácil de vocês entenderem, porque ele já tinha dado as letrinhas, não vai nem precisar eu colocar. Então, professor, o x está aqui. E essa distância aqui, ó, eu sei que vale o mesmo 100 metros que está lá embaixo. Então, o que que acontece? Para esse ângulo, esse x, ele é o cateto oposto. E esse 100 que está aqui, professor, é o cateto adjacente. Não é isso? Então, nesse caso, não poderia ser nem seno e nem cosseno, porque tanto a fórmula do seno quanto a fórmula do cosseno se utilizam da hipotenusa. A hipotenusa é essa distância aqui, ó, que ele não me forneceu e também não está pedindo para mim encontrar. Então, para nós encontrarmos a altura daquele prédio, basta que nós encontremos primeiro aquele x. Então, peraí, professor, eu já sei que esse x aqui é o meu cateto oposto, porque está na frente do ângulo, e esse 100 metros é o meu cateto adjacente. Eu vou usar tangente do ângulo, porque trabalha com o cateto oposto e com o cateto adjacente. Então, vai ficar tangente de 44 graus, é o cateto oposto, que é x, pelo cateto adjacente, que é 100. Lá na questão, ele nos fornece seno, cosseno e tangente do ângulo. No caso, a tangente do ângulo aqui é 0,97, vai ficar 0,97 é igual a x sobre 100. Produto dos meios pelos extremos, aquela multiplicaçãozinha cruzada. O meu x, professor, vai dar exatamente 97 metros, mas ainda não é a altura do meu prédio. A altura do meu prédio consiste, professor, nesse pedacinho que é x. Aqui, professor, esse pedaço aqui é o x, que eu vou somar com este 1 metro. Então, a altura do meu prédio vai ser o valor do x mais aquele 1zinho, que seria a altura, professor, daquele ponto de visualização. Então, vai ficar que a altura do meu prédio é o 97, que eu acabei de encontrar, mais 1. A altura do meu prédio vai dar exatamente 98 metros, batido certinho. Corrigido? Entendido? Alguém quer fazer alguma pergunta? Entendeu aí? Deu para esclarecer a dúvida, né, Gabriel? Então, vamos lá. Próxima questão, professor. Quem estava na aula passada vai lembrar que eu fiz um comentário sobre esse tipo específico de questão. Eu disse que quando vocês visualizassem esse tipo de questão, vocês logo buscassem um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles. Mas nem sempre vai ter o triângulo isósceles, na grande maioria das vezes. Então, eu trouxe essa daqui justamente para você entender. Professor, e se eu não conseguir encontrar um triângulo isósceles, como é que se resolve? Por sistemas de equação. Deixa eu ler a questão com vocês. Ele disse para mim que um avião a uma altura de 2.000 metros, dá para vocês visualizarem na imagem, é visto por 2 observadores, que estão nos pontos A e B, sob ângulos de 28 e 40 graus. Então, tem uma pessoa lá no ponto A, que olha para o avião sobre um ângulo de 28 graus. Tem uma pessoa que está no ponto B, que olha este avião sobre um ângulo de 40 graus. Ele quer saber qual que é a distância entre esses 2 observadores, ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B. Não é isso? Qual é a distância aproximada entre os 2 observadores? E dá para mim seno de 28, cosseno de 28, tangente de 28. Dá também para mim seno de 40, cosseno de 40 e tangente de 40. E, teacher, não tem triângulo isósceles? Não.
Mas se não tem triângulo isósceles, significa dizer que ao invés de nós utilizarmos uma razão trigonométrica, nós iremos utilizar duas. Então, peraí. Se eu vou utilizar a razão trigonométrica, obrigatoriamente a soma dos três ângulos internos 180. Aí você ia verificar que aqui eu não tenho. Não é isso? Eu não tenho o triângulo isósceles, que facilitaria a minha vida. Então, o que eu posso dizer aqui, professor, é que se eu vou usar a razão trigonométrica, eu só posso usar se o triângulo for retângulo. Quantos triângulos retângulos eu enxergo nessa imagem? Você vai dizer 2. Tem 2. Você tem o grandão, eu tenho esse aqui, ó. Vou dar o destaque aqui para você, ó. Eu tenho esse triângulo todo aqui, professor. Deixa eu botar um marca-texto mais claro. Pronto. Ó, eu tenho esse grandão, que é um triângulo retângulo, e ele está sob um ângulo de 28 graus. Então, o que eu já posso afirmar? Professor, para esse ângulo de 28 graus, esse 2000, ele é o cateto oposto, e para o triângulo todo, isso tudo vale x mais y, professor. E esse x mais y é o meu cateto adjacente. Isso se você olhar para o triângulo todo. Então, cateto oposto, cateto adjacente, eu posso dizer que a tangente, deixa eu ver se eu coloquei mais de um, coloquei. Eu posso dizer que a tangente, professor, de 28 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Você entendeu? Isso analisando esse triângulo aqui, ó. Analisando esse triângulo todo aqui. Até para fazer ele bem bonitinho. Tá conseguindo entender, não é? Então, eu consegui achar uma razão trigonométrica. Só que não dá de eu resolver essa razão trigonométrica porque eu fiquei com duas letras, professor. Eu fiquei com duas variáveis. Analisei esse triângulo retângulo todo aí, ó. Tá, professor. Cadê o outro triângulo retângulo? Está aqui, professor. Esse aqui é o outro triângulo retângulo, onde, para o ângulo de 40, agora há pouco a gente analisou o triângulo retângulo sob o ângulo de 28 graus. Agora eu vou analisar o triângulo retângulo sobre o ângulo de 40. O 2000 aqui, professor, ele continua sendo o cateto oposto, e esse y é o cateto adjacente. Então, eu consigo montar uma outra razão trigonométrica. Eu posso dizer que a tangente, professor, de 40 graus... Canetinha, borracha. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quem vai resolver a questão seria o sistema que eu monto com essas duas tangentes. A tangente de 28 graus, professor, cadê tangente de 28 graus? Está aqui, ó, 0,53. E eu vou usar também a tangente de 40 graus, que é 0,84. Então, vai ficar 0,53 é igual a 2000 sobre x mais y. Você vai guardar, tá bom? E 0,84, que é a tangente de 40. 0,84 vai ser 2000 sobre y. Só conferindo de novo, 0,84. Pronto. Vou fazer produto dos meios pelos extremos aqui, ó. Eu já vou encontrar o valor do y, gente, para estar substituindo naquela primeira. Vai ficar 0,84y é igual a 2000 y
é 0 não, desculpa, 2.000 dividido por 0,84. Acho que vai dar aproximado. 2.000 dividido por 0,84. Quanto que vai dar essa divisão? Você coloca com aproximação de uma casa decimal, tá bom? Deixa eu ver aqui, professor. 2.000 dividido por 0,84. Professor, ó, deu aproximadamente 2.380,9. 2.380,9. É grande. 2.380. Se arredondou, só que é um pontinho aí, viu, Gabriel? Aí, professor, eu sei que o Y vale esse valor aqui. Desculpa, o Y vale, professor, 2.380,9. Vamos botar 2.381? Vamos botar 2.381 logo, só para facilitar? 2.381. Só para minimizar o nosso trabalho. Então, eu já sei que o Y, professor, vale 2.381. Então, vai ficar 0,53 é igual a 2.000 sobre x mais 2.381. Vou fazer produto dos meios pelos extremos. Vai ficar 0,53x mais 2.381 vezes 0,53. 2.381 vezes 0,53. Aqui eu também vou arredondar, tá bom? Ficou 1.262 aproximadamente, tá bom? Porque deu 1.261,93. É igual ao 2.000. Professor, passa o 1.262 subtraindo. Vai ficar 0,53, vou botar embaixo mesmo, 0,53x é 2.000 menos esse valor, 2.000 menos 1.262. Professor, deu 738. Agora sim, vou passar lá para cima. Vai ficar x é igual a 738 dividido por 0,53. Olha só, professor, a distância entre os dois observadores é aproximadamente 1.392 metros. 1.392 metros. Eu fiz os arredondamentos para o número inteiro mais próximo, para facilitar. Mas essa daqui, para facilitar mesmo, só com a ajuda de uma calculadora, para a gente chegar mais rápido ao resultado. Eu poderia ter testado antes aqui assim, ter arredondado lá as aproximações para facilitar. E essa aí, vocês conseguem? Sob um ângulo de depressão de 10 graus, estou vendo ali amarelinho, professor. Avista-se do alto de um farol com 36 metros de altura, um navio. A que distância do farol a que distância do farol está o navio? Aí deu seno de 10, cosseno de 10, tangente de 10. Dá para fazer? Vai lá, minha diretora, coloca aí 2 minutinhos. 2 minutinhos. Cuidado com a razão trigonométrica que vocês vão escolher. 2 minutinhos, fica aqui no aguardo.
Deu quanto aí? Foi qual a razão trigonométrica utilizada? Deixa eu ver aqui, professor. Prof, ele quer saber esse x aqui, ó. Ele quer saber esse x. Ele quer saber a distância do farol ao navio. E para esse ângulo de 10 graus, se você olhar aqui, ó, esse 36 metros, que é, professor, justamente o tamanho deste farol, representa para a gente o cateto oposto, e esse x aqui embaixo representa o cateto adjacente. Vê só? Tá vendo, ó? Ele perguntou, ele queria a distância, por isso que eu disse, tem que ter cuidado com as dimensões. O 36 lá, o triângulo seria esse aqui, ó. Tá aqui o triângulo, ó. Tá aqui o triângulo. Conseguiu visualizar aí o triângulo? Professor, cateto oposto, mas aí tinha a pergunta, não tinha o x, mas você tinha, mesmo que não tivesse o x, grande Gabriel, a distância de um ponto a outro não é aquela linha reta lá inclinada. A distância na horizontal, em linha reta. Então, aqui vai ser tangente de 10 graus, é o cateto oposto, professor, que é de exatamente 36, pelo cateto adjacente, que é x. Aí tem que ir lá, professor, a tangente de 10 graus é 0,18 aqui, não é? Então, vai ficar 0,18 é igual a 36 sobre x. Produto dos meios pelos extremos, 0,18x é igual a 36. X é igual a 36 dividido por 0,18. X vai dar igual a... Deixa eu ver aqui, professor. Os valores estão em metros, né? Então, igual às casas decimais, vai ficar 3.600 por 18. Professor, vai dar exatamente 200 metros, 3.600, mas vou conferir aqui. 3.600 dividido por 18. Deixa eu ver aqui. 3.600, aliás, na conta, 36 dividido por ponto 18. É isso mesmo, fiz certinho. A distância do navio até o farol corresponde a exatamente 200 metros. Deu certo? Vamos para a próxima, então. Só o cuidado com as dimensões. Se eu tiver cuidado com as dimensões, não tem erro. Essa aqui, sim. Essa aqui tem aquela história do triângulo isósceles. Essa aqui tem triângulo isósceles. Será que vocês conseguem fazer? Consegue, Gabriel? Vai fazendo aí, vai fazendo que a gente vai conversando aqui. Um observador vê um edifício construído em terreno plano sob um ângulo de 60 graus. Se ele se afastar do edifício mais 20 metros, estou vendo lá, ele está no ponto A, não é isso? Ó, vê o terreno sob um ângulo de 60. Ele está no ponto A e ele se afastou 20 metros do edifício, passando a vê-lo sob um ângulo de 45 no ponto B. Ele quer saber a altura do edifício. Prof, aqui tem triângulo isósceles nesse aqui? Tem. Tem triângulo isósceles, sim. E é isso que vai me ajudar na resolução. Eu posso fazer por sistema, igual como eu fiz. Eu tenho dois triângulos retângulos. Eu posso fazer o triângulo retângulo, no caso eu posso me utilizar de tangente para o triângulo retângulo que está sob o ângulo de 60, e eu posso fazer tangente novamente para o triângulo retângulo que está sob um ângulo de 45. Isso, Gabriel. Se aqui é 45, esse ângulo inteiro aqui, ó, também é 45. O que é que eu posso concluir? Que esse lado é igual a esse lado, ou seja, esse lado inteiro, professor, também vai valer x. Este lado inteiro também valerá x. Professor, então,
como é que eu penso aqui? Se esse lado inteiro vale x, eu posso dizer que este pedaço é x menos 20, professor. É x menos 20. Professor, porque se tudo é x e o pedaço de lá é 20, esse aqui tem que ser x menos 20. Fazendo com que a gente consiga aplicar uma única razão trigonométrica. Dá para a gente fazer a razão trigonométrica, professor, só para esse triângulo aqui, ó. Eu acabei de descobrir que essa distância vale x menos 20 e essa distância aqui é o meu x. Ou seja, eu só vou fazer tangente de 60 graus, é o cateto oposto pelo cateto adjacente, que é x menos 20. Só que vai dar um pouquinho de trabalho aí. Por quê? Porque a tangente de 60, professor, que eu me lembro bem, vale exatamente raiz de 3, que é igual a x sobre x menos 20. Deixa eu ver se ele forneceu raiz de 3 aproximada. Não. Então, nós vamos encontrar essa resposta em função de x. Ou, desculpa, em função da raiz de 3. Professor, então vai ficar raiz de 3x menos 20 raiz de 3 é igual a x. Professor, vai ficar raiz de 3x menos x é igual a 20 raiz de 3. Vai ficar x que multiplica raiz de 3 menos 1, fazendo fator comum, é igual a 20 raiz de 3. Prof, vai dar muita conta. Nós ainda teremos que racionalizar, professor. Vai ter que pegar, professor, aquele 20 raiz de 3 e dividir, vai ficar x é igual a 20 raiz de 3 dividido por raiz de 3 menos 1. Vocês ainda recordam como é que racionaliza aí? Recorda? Ó, vai ficar para vocês finalizarem aí, ó. Finaliza para mim, que eu acho que na outra semana a gente tem, professor, mais uma aula, que é aquela de revisão mesmo para fechar algumas situações, problemas que eu ainda não trouxe. Pode ser? No mais, agradecer. Obrigado, Gabriel, pela participação. Desejo aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima semana. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.